Tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui de máscara na loja Vinho em Ponto Bom Mais Pássaro, que para mim é a loja mais bonita de vinhos de São Paulo. É uma loja super aconchegante, vocês vão ver depois os detalhes. E eu fui convidado pela Duda, que é a proprietária muito amiga do Bostaças, para vir aqui hoje. Então estamos aqui, vamos falar do nosso vídeo do mês e vamos falar hoje de dois temas rápidos que depois vão se evoluir mais para os próximos vídeos. Então, pessoal, vocês lembram que no nosso último vídeo do mês passado, nós falamos sobre taças. E por que falamos sobre taças? Porque o vídeo desse mês é sobre o líquido, sobre o vinho que vai nas taças. E isso, na verdade, é a primeira experiência sensorial que você tem ao abrir o vinho. É olhar o líquido, é a experiência visual. Tem muitas experiências sensoriais com o vinho e nós vamos falar hoje só dessa que é a visual. Mas antes de chegar lá, eu queria falar dois temas que faltaram lá no vídeo anterior. Basicamente, por que faltaram? Porque é muito tema que eu tenho que ter na cabeça e eu não sou aqueles jornalistas que tem o teleprompter na frente, onde você tem o texto e vai lendo. Eu decoro, eu lembro e trago aqui. Então, me desculpe por essa falha. Mas eu queria falar de dois temas, de novo. Nós falamos da taça de chumbo e da taça de vidro. Tem dois outros tipos de taça que são bem importantes, que é a taça de titânio com zircônio, em maior ou menor quantidade dos dois, mas os dois combinados são taças perfeitas. Tem uma extrema durabilidade, elas são bem flexíveis, fazem um cristal muito fino, maleável inclusive, que você pode colocar no lava-louças e é tranquilo para você usar. São caras, claro, mas tem uma finalidade muito boa. E a segunda taça, que é feita à mão, são taças sopradas de vidro. São taças em que uma taça como essa aqui, por exemplo, precisa de 4 artesãos para fazer, 4 pessoas para fazer. Essas taças são uma experiência gigante para quem bebe vinho, elas trazem uma experiência maravilhosa. E tem um problema nela, claro, que elas são muito frágeis, então são taças que têm que ser muito manuseadas com muito cuidado. Então é isso, eu queria falar da taça para começar o nosso tema de hoje. Então, estamos quase chegando no líquido, no vinho em si, na taça, mas antes tem outro aspecto visual muito importante e outra análise sensorial, que é a olfativa, que começa na rolha. Eu coloquei algumas rolhas aqui, essas que são de plásticos, para mostrar que está sendo cada vez mais comum, inclusive até coloridas, preta e rosa. Esse aqui é um rosé. Esse aqui é um vinho tinto normal. E eu trouxe as rolhas aqui, algumas antigas, 2001, 2004, 2012, por exemplo, essa, para mostrar, por exemplo, os cristais que tem na rolha, que você, olhando, você vê que o vinho é um vinho realmente que já está com sedimentos, então você pode usar um decanter nesse caso. O outro caso aqui é essa aqui que eu mostrei, estou mostrando aqui em detalhe, que é uma rolha de um vinho 2004 francês que já estava chegando no limite dela. Então a vedação da rolha já estava comprometida, é um vinho que deveria ser aberto rápido. Então é um vinho para você analisar com mais cuidado antes de beber. Então a rolha diz muito sobre o vinho, sobre a idade dele, e tem um fungo que em francês chama-se bochonnet, que é um fungo que dá na rolha. E o cheiro dele, que por isso que é importante vocês verem as pessoas cheirar, não é frescura de enochato, nem frescura de pessoa que quer entender muito de vinho, mas aquela cheirada que a pessoa faz na rolha, que vem aí a análise sensorial olfativa, é para ver se tem um cheiro de pano molhado ou de pele de animal molhada, que é o que esse fungo traz. E aí, sentindo esse cheiro já na rolha, o vinho é muito pior. O vinho na taça ele vai degradar rapidamente, se já não tiver degradado, e esse cheiro vai aumentar muito no líquido. Então, assim, primeira análise que vocês vão fazer, visual, não é nem no líquido agora, é na rolha, olhar a rolha, ver se ela está em bom estado, porque ela vai dizer muito sobre o vinho. Então, finalmente chegamos aqui ao líquido, né? Ao vinho. E como eu não podia
tomar todos os vinhos da loja da Duda para mostrar a diferença entre os vinhos, eu peguei aqui um Pinot Noir, um Cabernet e um espumante, que a gente vai beber, claro, logo mais. E a ideia foi mostrar basicamente a diferença dos vinhos aqui, sendo que esse Pinot aqui é um Pinot de muito tempo de guarda, é um Gran Reserva 2014, então ele já tem uma cor mais encorpada. Já o Cabernet é um vinho mais jovem, mas o Cabernet é uma uva encorpada, então dá para ver essa diferença aqui. A borda dele é um pouquinho mais clara do Pinot, a do Cabernet é mais homogêneo. E claro, o espumante, a gente olha visualmente o espumante, nós olhamos as borbulhas aqui, né, que chama de perlage. Já falei disso em outros vídeos, você vê a intensidade, vê o tamanho da borbulha e quanto tempo ela dura na taça, né, que mostra a qualidade do vinho. Então a ideia aqui é falar de 3 aspectos do líquido que são muito importantes. Eu diria 2 deles muito importantes, o outro é mais para quem conhece muito, que basicamente dão a ideia de como é o vinho. Então a limpidez, que parece uma palavra estranha em português, mostra basicamente se o vinho ele foi filtrado, se ele é um vinho sem borra, se ele é um vinho translúcido, né, que você consegue ver bem assim à luz. E já falamos sobre isso em um dos nossos posts, quando falamos de clarificação do vinho, usando ovo e outros produtos, argila, para decantar os sólidos e deixar o vinho mais transparente. Mas ainda assim, isso não é um sinal de que o vinho é ruim, tá? Porque você tem os vinhos orgânicos que não são filtrados, alguns deles não são filtrados, e você tem os vinhos mais antigos, vinho 2004, 2001, de 20 anos, que são vinhos que têm sedimentos naturais. Então você pode olhar o vinho e achar que ele está estragado. Ele não está estragado, simplesmente ele está formando sólidos ao longo da sua vida na garrafa. Então esse primeiro aspecto é esse. Ele não diz muito sobre o vinho, ele diz se é um vinho, tem uma aparência boa e se ele realmente é um vinho que precisa ir para o decanter, no caso de ter sólidos, ou se você vai beber um vinho que não é filtrado mesmo, por opção, por ser um vinho orgânico. Mas dá uma olhada nisso, que às vezes dá uma indicação sobre a qualidade do vinho, né? E depois tem a intensidade. A intensidade do vinho, aí ela traz muita informação, né? Você tem um vinho, os mais leves, a intensidade fala muito do corpo do vinho. O corpo é aquele volume na boca, né? Que você sente o peso na boca. E aí a intensidade, ela vem muito da característica do vinho. Então os vinhos mais claros, os vinhos mais transparentes, eles são vinhos de uvas mais leves. Como eu falei aqui, um Pinot, ainda dá para ver a diferença que vocês não conseguem ver por aí pela câmera, mas dá para ver que ele tem uma borda mais clarinha, ele é um vinho mais clarinho do que o Cabernet Sauvignon. Então o Pinot, no caso do vinho tinto, e o Sauvignon Blanc, no caso do vinho branco, são vinhos que são mais leves, menos encorpados e, portanto, eles têm uma tonalidade, né, mais leve. E no caso do Cabernet, que é um vinho mais encorpado, e um Chardonnay, eles são mais escuros, são vinhos mais encorpados que você sente mais na boca, como eu falei. Tem a questão da acidez, né? Quanto mais brilhante o vinho, quanto mais luminoso ele é mais ácido. Quanto mais opaco, ele é menos ácido. Isso também dá uma visão interessante sobre o vinho. O último ponto que eu vou falar agora é sobre os tons, né? Os tons do vinho. Isso é muito usado pelos experts, porque eles conseguem ler muito sobre o tom, né? O tom mais rubi intenso, mais vermelho, que são vinhos mais jovens, são vinhos até mesmo mais encorpados, e o tom mais tijolo, são vinhos mais velhos. Então, o tom fala muito sobre o vinho, inclusive tem sommelier, enólogo, que consegue identificar a uva pelo tom do vinho, a idade do vinho pelo tom dele. Então, assim, não é uma coisa para se olhar muito, não faz, por exemplo, a diferença como o visual da rolha, como a luminosidade, né, e como tudo que nós já falamos aqui, é um tema a mais para quem quer estudar. Então, pessoal, os temas são muito vastos. Eu vou falar no próximo vídeo sobre rolhas. E havendo interesse, vocês deixam aí nos comentários no YouTube, no Instagram, no Facebook, se querem que eu fale mais sobre esse aspecto visual do vinho. Estou aqui nessa loja que eu acho linda, vocês vão ver as imagens ao longo do vídeo. Estão vendo, na verdade, né? Aqui na Pavão, Vinho em Ponto, Mãe Mais Pássaros. E esse mês de agosto tem muita surpresa também, a gente está trazendo muitas entrevistas
E eu queria agradecer a Duda aí por ceder a loja. Muito obrigado. E a Duda é super simpática, pessoal. Muito bacana. A Rosane também está ali, que participou do nosso vídeo. E assim, espero que sucesso aí. Pessoal, procura a Duda porque ela conhece muito e ela pode ajudar vocês a escolher ótimos vinhos aí. Boas taças!